Paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, dentro da playlist Luz nas Trevas. Hoje falaremos sobre anjos e demônios e tomamos como base o Livro dos Espíritos, das questões de 128 a 131. Que a luz do nosso Mestre Jesus e o seu amor infinito esteja em nossos corações e em nossos pensamentos. Anjos e demônios. Nossos avós e nossos pais sempre nos falaram sobre os anjos, os arcanjos e os serafins. Falavam também sobre os demônios. Os anjos que nos protegiam, que nos guardavam. E temos em nossas lembranças as imagens dos quadros desses anjos protetores que os nossos pais, os nossos avós colocavam ao lado de nossas camas. Podemos dizer, então, que anjos são aqueles espíritos puros que atingiram o mais elevado grau da escala evolutiva e reúnem todas as perfeições e que nos protegem de todo o mal, de tudo aquilo que de pior poderia nos acontecer. A palavra anjo revela-nos a ideia de uma perfeição moral, mas, frequentemente, nós chamamos de anjos todos os seres bons ou maus que estão fora da humanidade, que estão desencarnados. Nós costumamos dizer assim: o anjo bom, o anjo mau, o anjo da luz, o anjo das trevas. Aqueles a quem nós chamamos anjos, que percorreram todos os graus necessários para alcançarem essa perfeição moral? Será que eles chegaram todos ao mesmo tempo a esse patamar elevado que nós também desejamos, que nós também trabalhamos para alcançarmos? A nossa mente, a nossa lógica, a nossa inteligência nos diz que não, que alguns chegaram antes, que outros demoraram mais, e esse antes ou depois, para essa chegada, está diretamente ligado às escolhas que cada um fez ao longo da sua jornada evolutiva. Alguns reclamaram, murmuraram e, consequentemente, levaram um tempo maior do que aqueles que aceitaram proativamente as provas que tiveram que passar. Consequentemente, chegaram antes a esse estado de perfeição. A maioria dos povos tem como tradição a crença de que existem seres que foram criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas. Essa crença, hoje sabemos que é equivocada, e ela precisa ser compreendida por nós usando a lógica, o raciocínio, a inteligência. A questão é que o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa Terra, ainda é muito jovem diante da idade do universo. A Terra não é de toda a eternidade. Portanto, muito tempo antes que a Terra existisse, já existiam espíritos que tinham atingido aquele grau supremo de perfeição que falamos um pouco antes. Consequentemente, os homens então acreditaram que esses espíritos perfeitos sempre foram desse jeito. Com esse pensamento, nós podemos deduzir que não existem demônios no sentido que nós damos, pois se eles existissem, eles seriam a obra de Deus. E hoje, graças a Jesus, na sua doutrina de amor,
ele nos ensina que Deus é justo e bom. E se ele houvesse criado seres, irmãos e irmãs nossos, devotados eternamente e ao mal e, portanto, eternamente infelizes, Deus não seria bom e nem justo. Se existem demônios, é no nosso mundo inferior. Esse mundo primitivo, esse mundo de expiações, esse mundo de provas e em outros semelhantes ao que nós estamos habitando. A palavra demônio, com a ideia de espíritos maus, é um entendimento moderno nos dias de hoje. Na antiguidade, a origem da palavra demônio vem da palavra grega daimon, que significa, vejam só, gênio, inteligência, daqueles seres incorpóreos dos espíritos. E essa palavra, na época da Grécia, ela não fazia distinção entre bons ou maus. Essa distinção, classificando demônios como maus, é criação nossa. Essa suposição de que os demônios, segundo nós acreditamos hoje, que são seres maus, está equivocada e errada. Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados para a eternidade, a serem infelizes. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica e raciocinada. A doutrina dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa falta da lógica e do raciocínio na sua base essencial, considerando que esses irmãos serão assim eternamente. Baseando-se na eternidade de seres revoltados e voltados ao mal, os povos atrasados, nas suas crenças primitivas, não conheciam os atributos de Deus. E esses povos admitiam a existência de divindades malfazejas, a existência dos demônios. Isto é perfeitamente compreensível para aqueles povos primitivos. Mas, para nós que já fazemos distinção da bondade de Deus como um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que esse Deus, todo bondade, todo justiça, todo amor, possa ter criado seres voltados ao mal e destinados a fazer esse mal por toda a eternidade. Isso é negar a bondade de Deus. Aqueles que são partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras de Jesus. Mas estarão bem certos do sentido que Jesus dava à palavra demônio? Acabamos de ver que essa palavra vem do grego daimon, que quer dizer gênio e inteligência. Sabemos que uma das características da linguagem de Jesus era a alegoria. Será que tudo que está no Evangelho, tudo que ele contém, deve ser interpretado literalmente ao pé da letra? Vejamos essa passagem alegórica do Evangelho, em que Jesus nos diz o seguinte: logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá, e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências celestes serão abaladas.
Eu vos digo em verdade que essa raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. A ciência hoje já contradiz em muitos pontos os textos bíblicos, principalmente no que se refere à criação e ao movimento da Terra. O mesmo pode acontecer com certas figuras empregadas por Jesus, que falava de acordo com os tempos e os lugares em que ele estava vivendo. Conscientemente, Jesus não poderia dizer uma coisa falsa e fazia uso das alegorias, das parábolas, das fábulas para se fazer compreender. Se em suas palavras existem coisas que nos chocam, é porque nós não as compreendemos ou nós as interpretamos mal, erradamente, equivocadamente. O que acontece é que nós, os homens, fizemos com os demônios o mesmo que fizemos com os anjos. Da mesma forma que acreditamos que os anjos são seres perfeitos de toda a eternidade, também acreditamos e ainda confirmamos que os espíritos inferiores são seres perpetuamente maus. Quando nós entendemos que a palavra demônio se refere aos espíritos impuros, e aqui podemos fazer uma comparação sobre nós mesmos, que em épocas remotas também já fomos chamados de demônios, porque éramos muito mais imperfeitos do que somos hoje. Nós não aceitávamos e não compreendíamos as provas e expiações pelas quais nós deveríamos passar e muito mais a suportarmos por mais tempo, até que a nossa vontade nos tirasse dessa revolta. A palavra demônio não deve ser entendida no seu sentido exclusivo, que nos induz ao erro e nos faz crer na existência de seres especiais criados para praticarem o mal eternamente. Não podemos deixar de fazer referência a Satanás, o príncipe do mal. Fica muito clara a forma alegórica dessa personificação do mal que luta, segundo os nossos conceitos, em igualdade de forças com Deus. Uma luta que tem como única preocupação contrariar os desígnios do Pai Maior. Isso é coisa nossa. Como é preciso a nós, homens, figuras e imagens para impressionar a nossa imaginação, nós pintamos os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos, lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. E é assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião, de um senhor idoso, portando uma foice em uma das mãos e uma ampulheta na outra mão. A figura de um homem jovem para refletir o tempo seria um contrassenso, não faria sentido. Acontece o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, da justiça. Os homens modernos, nós, representamos os anjos ou espíritos puros sob uma imagem radiosa, com asas brancas, que é o símbolo da pureza, com coroas de luz, com corações brilhando, e ao mesmo tempo nós elaboramos Satanás com 2 chifres, com garras, com cascos e com rabo. Todos os atributos da animalidade, emblema das nossas paixões inferiores.
Nos tempos atuais, nós temos que tomar cuidado para não interpretarmos literalmente o que está escrito na Bíblia, nem nos Evangelhos, mas sim sob a ótica da ciência, da lógica, da doutrina de amor que Jesus nos ensina, da doutrina de amor que Jesus nos ensina, mas de acordo com a compreensão dos tempos de agora. Assim, agindo, nós vamos nos libertando das pesadas cadeias da ignorância e conheceremos a verdade que nos libertará, como nos diz o nosso querido amigo, o nosso querido mestre, o nosso querido mentor, Jesus, aquele que nos ama e nos diz que iria para nos preparar outras moradas na casa do Pai. Paz, irmãos, que possamos ter compreendido um pouco mais sobre anjos e demônios.